Fala, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E é bom você não ficar perto dele se você não quer largar seu emprego amanhã, porque Deus me deu um propósito de ativar você a querer empreender e abrir o teu negócio, tirar aquele sonho que está arquivado no fundo do seu coração e pôr ele em prática a partir de amanhã. Sou o Wellington Bordelli, especialista em empreendedorismo Born to Be para abertura de negócios, empresas e projetos. Eu criei uma metodologia simples, baseada nas minhas experiências e na minha formação acadêmica, para você conseguir abrir negócios, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo instrução ou não tendo instrução, para que vocês consigam abrir uma empresa para sustentar a sua família, para gastos de casa, para sustentar o teu padrão de vida atual, ou para você ter um projeto paralelo ao seu emprego atual, ou até mesmo para você criar uma empresa multimilionária, aquele projeto que pode transformar a vida, a sua vida, a vida dos teus herdeiros e de todos que te circundam. Então, nesse vídeo de hoje, que por sinal é o meu segundo, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha jornada empreendedora. No decorrer dessa minha vida, desses meus 35 anos, Deus me deu esse privilégio de ter 7 negócios, sendo que desses 7 negócios, 3 são os meus últimos, são o meu tripé para a criação de uma renda, para 2 rendas passivas e uma delas que seja a minha renda ativa, aquela que eu vou trabalhar com mais afinco. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha jornada empreendedora. Eu estou aqui agora aberto aqui, como são 7 jornadas que eu tive durante o período, vou contar para vocês. A minha primeira experiência, meu primeiro negócio aberto, em 1998, aos 12 anos de idade, eu comecei a empreender com a minha mãe, fazendo o quê? Geninho. Dentro de casa nós começamos a fazer geninhos para ajudar no orçamento familiar. Meu pai estava numa situação bem apertada na empresa, ele trabalhava numa empresa aérea que naquela época abriu falência, concordata, e ele recebeu um mês um salário, outro mês não recebia e não sabia se a empresa ia falir, não ia, uma situação bem complicada. E minha mãe com 2 filhos recém-nascidos, meus 2 últimos irmãos, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, e naquela época estava bem apertadas as coisas em casa, e para minha mãe não deixar faltar nada, ela voltou a empreender, que estava no sangue dela, né? O sangue da minha família. Ela já teve outros negócios, mas por causa da maternidade ela largou os projetos, as empresas que ela tinha. Era uma avícola de frango na cidade vizinha onde nós estávamos morando, e automaticamente ela precisava fazer uma coisa: o que eu vou fazer para dar comida para os meus filhos, para não deixar faltar nada em casa? E ela teve a ideia de fazer gelinhos. Ela comprou uns saquinhos de gelinhos, comprou algumas frutas, comprou leite, e eu me lembro como hoje, o dia que eu ajudei ela a quebrar os primeiros cocos para fazer o gelinho de coco dela, que era fantástico, é fantástico até hoje, por sinal. Eu amo quando ela faz, ainda para matar a saudade. E fizemos uma plaquinha, colocamos na porta de casa e começamos a vender gelinho. Durante um ano, quase 2 anos, minha mãe sustentou o meu lar na falta de provisionamento do meu pai com gelinhos, e logo em seguida ela começou a fazer bolos de aniversário. Por uma ocasião de ela fazer um bolo para mim e para meus amigos comer em cima da laje de casa, soltando pipa, e naquele dia ela fez um bolo, e aquele bolo era fantástico, incrível, e nós comemos assim. Um dos meus amigos falou: Dona Edna, seu bolo é maravilhoso. E chegou em casa, contou para a mãe dele e falou: mãe, quando for meu aniversário, eu quero que você peça um bolo para Dona Edna. O bolo dela é muito bom, o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Resumindo, depois de lá saiu a primeira encomenda de bolo da minha mãe, e minha mãe começou a vender bolo para fora. Mas nisso foi a minha primeira experiência de casa, com ela produzindo gelinhos e logo em seguida bolos. Mas eu só acompanhava ela, não era o meu próprio negócio, mas eu ajudava ela nesse trâmite. Foi quando, como eu estudava ainda, eu recebi o convite de um tio meu para trabalhar numa empresa de ferragens, que ele tinha um comércio na Rua de Cima, e foi lá nessa empresa de ferragens que eu trabalhei durante 1 ano e meio, 2 anos, e depois entrei numa empresa na área gráfica de um outro tio meu, mas na área do tio paterno, que é parentes, que é irmã do meu pai, que era casado com meu tio Arnaldo, que eles tinham uma empresa na área gráfica. Trabalhei 2 anos lá, e nesses 4 anos de vivência minha lá, né, trabalhando para outras pessoas, eu não empreendi, mas eu vivi o empreendedorismo na prática, com um tio meu materno, meu tio Edson, com a ferragens, e outros 2 anos com meu tio Arnaldo, com a empresa na área gráfica. Foram várias experiências, insights que eu tive lá.
Mas aos 16 anos, quando eu saí dessa empresa gráfica do meu tio, ele comprou uma maquininha de cortar. Meu pai tinha comprado uma maquininha de cortar cabelo para mim, cortar o cabelo do meu pai e dos meus irmãos, porque num aperto financeiro, para ajudar a economizar, uns 2 anos atrás ele tinha comprado essa maquininha. E esse meu tio Arnaldo teve que me mandar embora da empresa. Ele falou: Wellington, como forma de rescisão sua do trabalho, que você trabalhou comigo durante esse tempo aqui, eu vou te pagar um curso, escolhe um curso como forma de pagamento do seu acerto de trabalho. E eu escolhi qual curso? Curso cabeleireiro. Cara, pra vocês imaginarem, eu fui cabeleireiro, eu sou cabeleireiro de formação e até hoje corto bem por sinal, corto o cabelo do meu filho, do Miguel, como eu falo, é um hobby hoje pra mim. Então vamos lá. E com 16 anos me formei no curso cabeleireiro e um amigo meu, um dos meus melhores amigos, Romário, a mãe dele era cabeleireira, mas cabeleireira assim, de hobby. Ela tinha um salão na garagem da casa dela, que ela cortava cabelo de amigos e da família dela. Resumindo, pedi para ela alugar aquele salão para mim e que eu pudesse abrir ele, colocar uma fachada na frente, uma faixa, um cartaz, e assim eu fiz. Aí aprendi, foi meu primeiro estabelecimento de fato. Isso foi no ano de 2002. Aos 16 anos de idade eu abri meu salão de cabeleireiro, coloquei lá e comecei a trabalhar. Durante um ano e pouco eu cortei cabelo naquele salão e eu ganhei meu primeiro dinheirinho. Já estava acabando o meu terceiro ano do colegial, preparando para entrar na faculdade. E assim, eu queria entrar na faculdade, mas meus pais não tinham condições de pagar a faculdade e eu tinha que prestar vestibular para conseguir uma bolsa. E por um caminho de Deus eu ganhei uma bolsa de 100% de administração de empresas. Eu queria fazer engenharia, porque eu sempre fui muito criativo, mas quando fui prestar esse vestibular nessa faculdade não tinha engenharia, tinha mecatrônica, mas como eu fazia Senai na parte da manhã, na parte da noite, não tinha mecatrônica na parte da manhã, então eu fui fazer administração de empresas, que era uma segunda faculdade que eu ansiava fazer. Então eu prestei o vestibular para administração e ganhei uma bolsa 100%, uma porta aberta por Deus. E quando eu entrei na administração, eu me apaixonei pela administração, me apaixonei pela parte estratégica e pela parte de marketing. Vi que poderia colocar o meu lado criativo para o marketing. E foi aí que aconteceu. Em 2002 eu abri esse salãozinho, mas eu acabei fechando por causa por ter entrado na faculdade. Então eu consegui fazer a faculdade com 100% de bolsa, larguei a profissão de cabeleireiro, mas eu continuei durante o período de faculdade para pagar os meus custos de condução, minha alimentação, minhas roupas. Eu ainda cortava cabelo aos finais de semana e de madrugada dos amigos para levantar um dinheirinho. E essa foi a minha experiência até me formar. Quando entrei na faculdade e quando eu me formei e fiz minha pós-graduação em 2009, eu queria empreender, estava no meu sangue. E minha mãe estava muito bem com os bolos, fazendo muito bolo, tinha umas receitas únicas e o sabor dos bolos dela são únicos, vocês têm que provar, não é fazendo merchan não, mas é único, é muito bom. E o que acontece? Em 2014 eu me juntei a ela para abrir a confeitaria. Desde 2010, quando eu me formei na pós-graduação, final de 2009 para 2010, eu pegava no pé dela para nós abrirmos uma franquia de bolos. Eu falava: mãe, existe franquia de pizza, existe franquia de hambúrgueres, existe franquia de perfumes, de chocolates, de várias coisas, mas não existe franquia de bolos de aniversário. Nós temos que comprar onde que as pessoas compram bolo? Ou em padarias, ou em boleiras de casas, como é o caso da senhora, mas não existe uma franquia específica de confeitaria com nome forte no Brasil. Vamos fazer um projeto, vamos formatar. Até o tema da minha pós-graduação de TCC, do curso que eu fiz dentro da pós, era na área de confeitaria para analisar o mercado e a possibilidade de franquear. E eu vi que era muito forte. Mas minha mãe: então não dá, se eu contratar funcionários, vai perder a qualidade do bolo, não vai ser a mesma coisa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Resumindo, para esse vídeo não ficar tão longo, ela não quis abrir, eu não tinha dinheiro para empreender, eu continuei trabalhando para outras pessoas, trabalhando para outros projetos, mas o desejo de empreender estava no meu coração. Foi onde que em 2014, eu recém-casado, eu falei com a minha esposa: Aline, eu preciso empreender, eu preciso ter um negócio e eu vejo muito potencial na minha mãe e no mercado de confeitaria. Que pena agora que a Sodier, há 2 anos, já falando o nome dela, que eu amo essa marca de boa, mas se prepara, que a Bordelli Confeitaria está aí. Ela já tinha surgido. Uma mãe com um filho no interior de São Paulo, uma cidade pequena do interior de São Paulo, criou uma marca hoje que é a maior franquia de bolos de aniversário do Brasil.
É a Sodier. E essa marca cresceu, prosperou, e eu falava, mãe, tá vendo, mãe, poderia ter sido nós, né? Porque estava com 20 unidades, 30 unidades ainda em 2014. Falei, mãe, vamos agora se inserir no mercado, vamos crescer para ser uma outra franquia de bolos de aniversário forte, consolidada no mercado, porque toda marca, todo mercado tem que ter uma concorrente forte para não virar um monopólio. E o que acontece? Como ela viu isso acontecendo com outras pessoas, falou, não, então vamos. Se deu certo para um, pode dar certo para nós. Então, na época ela tinha poucos equipamentos, eu precisava o quê? Nós não tínhamos capital, ela não tinha dinheiro guardado, tinha pouquinho dinheiro guardado, mas não era suficiente para alugar um ponto comercial maior. Então foi onde que em 2014 eu pedi a permissão para minha esposa empreender. Falei, Aline, se eu não aguentar eu quebrar um negócio, abrir um negócio e não der certo, quebrar, você segura as contas de casa? Você consegue pagar as contas? E ela trabalhava numa boa empresa, ganhava um bom salário. Ela falou, tudo bem, Wellington. Ela me deu o aval, foi aonde que eu busquei umas confirmações espirituais e, como eu falo, um slogan que eu vou utilizar muito com vocês, que é de empreendedorismo com fé, com crença, que é empreender em crer. Eu busquei uma confirmação e Deus foi claro para mim, claríssimo, que era tempo de enfincar as estacas, ampliar as tendas, que iria cumprir o desejo do meu coração. E eu fui com fé, com convicção e com uma certeza de que iria dar certo. Resumindo, abrimos a confeitaria em 2014, aos 28 anos de idade. E 2 anos se passaram, em 2016 eu abri a segunda unidade da confeitaria, que é a unidade do centro. Essa foi uma unidade que eu desvinculei a sociedade da minha mãe, ela ficou com a unidade do Assunção, eu fiquei com a unidade do centro de São Bernardo do Campo, uma unidade 3 vezes maior do que a primeira unidade. E com o triplo do valor do aluguel, entre 4 concorrentes, entre 2 Sodiers, uma Flame e uma Bariloche. São 4 confeitarias bem tradicionais aqui na minha cidade. E eu estava no meio e eu não tinha carteira de cliente para o centro. Eram pouquíssimos clientes da minha mãe do bairro Assunção que eram da região central. Então, era algo bem arriscado de se fazer, mas eu estava com uma certeza de que daria certo. E só para salientar, quando eu entrei na Bordelli do centro, eu não poderia concorrer com essas 4 confeitarias com o meu produto-chefe, que eram os bolos de aniversário. Nós produzíamos bolos, docinhos e salgados. E dentro dessas 3 categorias, os meus concorrentes forneciam também. Eu poderia conseguir ganhar esses clientes deles, fazendo eles degustar o meu bolo, provarem. Mas é muito difícil uma pessoa que não tem que vai fazer uma festa, tem uma festa para 20, 30 pessoas na minha casa e comprar um bolo de uma confeitaria nova que eu não conheço, que eu não provei. Então eu tinha que trazer os clientes de algum jeito para dentro da minha confeitaria. E o que eu tive de estratégia? Sentei com o meu gerente na época, que era um dos meus melhores amigos, o Daniel, e falei, o que nós vamos fazer aqui para conseguir trazer essas pessoas para dentro do estabelecimento, provar os nossos bolos. Precisamos trazer algum produto novo. E na época da minha faculdade eu li um livro que é chamado Marketing de Guerra. Leiam esse livro, é muito bom. E nesse livro Marketing de Guerra, ele falava que as empresas em si, elas têm 3 posições. É líder de mercado, você tem que posicionar, você vai trabalhar no mercado, você tem que se posicionar. Se identificar se você é líder de mercado, se você é uma empresa que está brigando pela liderança, você está em 2º e 3º lugar, ou se você é uma empresa que está do 4º lugar para baixo. Mediante você identificar a sua empresa onde ela está, você tem que adotar uma estratégia de marketing diferente. Então quem é líder, ele não ataca, ele se defende. E a melhor defesa é o auto-ataque, você ataca os seus próprios produtos sempre melhorando. Então se você é líder, você só se defende do 2º, 3º ou até dos demais concorrentes para se manter na posição. Mas quem está no 2º lugar, 3º lugar, tem que adotar estratégias de ataque, fazendo propagandas fortes sobre os produtos para acabar tomando os clientes do líder e tomar a posição. Porque o mundo corporativo é uma guerra. Infelizmente, às vezes, para você prosperar, você tem que fazer o seu concorrente falir, fechar ou diminuir. Então, o que acontece? Estratégia de ataque que tem 2º e 3º. Mas como era um cara que estava na posição de 4º, 5º, 6º lugar na minha posição de mercado lá na região, o que eu tive que fazer? Adotar estratégias de ataques, mas ataques pelos flancos, aonde meus concorrentes não trabalham. Foi aonde eu trouxe 2 produtos, que foi o Gran Gâteau e as taças. Eu coloquei esses 2 produtos como produto de alto desejo apelativo, que eu postava nas redes sociais, eu trazia o cliente para dentro da loja. E automaticamente, pessoal, deu muito, muito certo. Eu trazia o pessoal, os clientes, para poder comer o bolo, comer as taças ou o Gran Gâteau. E quando elas comiam as taças, as sobremesas, eu servia uma fatia de bolo como cortesia.
Resumindo, as encomendas de bolo cresceram, as taças, os Grand Gâteaux cresceram e vendi muito. Em 4 meses, em 3 meses eu bati no ponto de equilíbrio. E para vocês terem ideia, de sair da unidade do Assunção com a média de faturamento entre 40 e 50 mil reais por mês. No terceiro mês da minha unidade do centro, já faturei 57 mil reais, acima do meu ponto de equilíbrio, que era 55 mil. E no quarto mês bati 100 mil de faturamento. Meu, foi surreal. Quando eu bati os 100 mil reais de faturamento, eu ajoelhei e agradeci a Deus de todo o meu coração e alma. Que quando eu botei lá na planilha e vi 100 mil reais e alguns centavos, eu fiquei mega feliz, falei, glória a Deus, deu certo, as estratégias deu certo, agora vamos melhorar o processo. E foi onde que nós crescemos. Eu comecei com 4 funcionários, em 1 ano já estava com 12 funcionários e o negócio foi crescendo, foi onde começou a aparecer os pedidos de franqueamento da minha confeitaria. Vende uma franquia da sua confeitaria, me ensina, me leva lá para o interior de São Paulo, para Assis, para Sorocaba, para Guarulhos, Diadema, e começou a aparecer esses convites, mas eu precisava organizar muitos processos internamente para criar padrão para virar franquia. Então eu peguei o contato de todas essas pessoas, falei, ó, eu estou no processo de formatação de franquia, para que em breve eu possa dedicar 100% do meu tempo às franquias. Então tá com o contato, assim que eu deixar aqui essa casa organizada, vocês serão as primeiras pessoas a serem contratadas para o processo de franqueamento. Resumindo, 2 dessas pessoas queriam comprar minha confeitaria como franquia pronta e eu acabei escolhendo uma delas. Por que eu resolvi vender a minha unidade como franquia pronta? Porque administrar uma loja em si demandava muito tempo e você ficava lá com situações, com vários probleminhas para poder organizar interno, e você não consegue ter foco 100% para um outro projeto. E naquela época, o que eu resolvi fazer? Eu tinha, naquele ano, vale dizer, só contar uma história de frustração, de erros e falhas minhas cometidas naquele ano de 2017, do ano de 2018, um ano antes de eu vender a minha unidade do centro. Naquele ano eu auxiliei a minha mãe a abrir a unidade dela no tamanho maior, do mesmo conceito que o meu, no bairro Assunção. Quando ela tinha uma unidade pequenininha, era um ponto de 3 metros de frente por 20 de profundidade. Então a confeitaria na frente só cabia 6 pessoas para sentar. Era mais uma confeitaria para entrega de bolos e não para consumo em loco. Já a minha, eu comecei com 24 lugares e já em 1 ano eu estava com 90 lugares. E todo final de semana, sexta, sábado, domingo, dava fila de espera para poder entrar na confeitaria. E o conceito deu muito certo. E eu tive que colocar alguns outros produtos salgados no cardápio, como foi os hambúrgueres, foram barcas de fritas com hambúrgueres em cima, que era uma coisa que eu vi numa lanchonete do interior de São Paulo que deu muito certo. Falei, vou trazer para cá, mas você viu de maneira diferenciada, você viu numa barca. E esse conceito, eu tenho um curso que eu fiz, que é de marketing diferenciação. Tudo que você faz, você tem que fazer de maneira diferente, melhor do que os concorrentes e de maneira diferente. Então eu personifiquei essas barcas com os hambúrgueres e deu muito certo. O pessoal chegava lá antes só para comer uma taça de sorvete ou um Grand Gâteau e ir embora, ou no máximo pedir uma esfirrinha, um salgado simples. Eu precisava colocar um hambúrguer, alguma coisa salgada, mas de coisa que não atrapalhasse, conflitasse o sistema de confeitaria, mas que desse certo. Resumindo, achei essa barca de fritas com hambúrgueres, coloquei ela para funcionar e deu muito certo. O negócio estourou, bombou, e aonde eu falei, mãe, você precisa abrir a Bordelli nesse conceito porque eu não estou dando conta de atender os clientes aqui. E está sobrando muito final de semana, você precisa. E ela inaugurou um ponto, achei um ponto com ela, auxiliei ela no processo de formatação e ela ampliou para a capacidade de 60 a 70 pessoas. O ponto também bem legal lá onde ela estava. E eu falei que durante 1, 2 meses falando para todos os meus clientes que ia inaugurar a Bordelli do Assunção. E os clientes que eram daquela região mais próxima e da cidade de Diadema, que era mais próxima dela, poderiam ir para a unidade dela. Mas quando ela inaugurou a unidade dela no mês de março de 2018, o meu faturamento daquele mês de 128 mil, 130 mil que estava na época, caiu para 84 mil, 83, 84 mil reais. Caiu 30% do meu caixa. Eu estava com 12 funcionários, eu tinha acabado de comprar a minha casa e há meses atrás estava reformando a minha casa, gastei bastante com a reforma e o meu caixa caiu daquele jeito. E quando foi lá naquele mês, meu caixa fechou negativo pela primeira vez. E quando o caixa fechou negativo, eu fui correr atrás de banco para conseguir um capital de giro, alguma coisa. Um cheque meu de 300 e poucos reais voltou
e aquele cheque, eu fui, liquidei o cheque, paguei aquele cheque me baixou meu rate interno com o banco e o banco não me dava mais capital de giro, não me dava capital de giro, não me dava nenhuma linha de crédito por causa que meu score estava baixo. Eu falei para o meu gerente, falei, Samuel, como pode? Eu já faturei mais de 1 milhão nesse primeiro ano, sempre um bom cliente, paguei tudo em dia, pago todas as contas minhas em dia, mas é regra de banco, eu não tenho o que fazer. Resumindo, eu comecei a mandar funcionários embora. Aquele mês foi 88, outro mês foi 84 mil, outro mês foi 90 mil, e todo mês eu comecei a mandar um funcionário embora. E nisso começou as falhas, e eu estava bastante ausente. Como eu comprei minha primeira casa, foi um sonho para mim comprar aquela casa, e como tinha nascido minha segunda filha, minha esposa estava grávida do segundo filho, precisávamos comprar uma casa. Eu morava numa casa de 35 metros quadrados, que era cedida pela avó da minha esposa, que nós ficamos com ela durante 3 anos lá com ela, guardando dinheirinho para dar entrada para nossa casa. E nós tínhamos colocado como projeto comprar a casa no ano 2019, que era quando nós tínhamos já teria pago quase todos os investimentos que eu fiz na confeitaria do Unidade Centro. E vale dizer, eu abri essa segunda unidade com apenas 5 mil reais guardado em poupança. E o resto foi tudo parcelado e financiado com fornecedores e tudo se autopagando. Uma estratégia que deu muito, muito certo. Mas eu tive que antecipar o projeto de comprar minha casa no ano 2019 para 2018, porque minha esposa engravidou. Sem nós planejarmos da segunda filha, e a casinha era muito pequena, nós precisávamos de uma casa maior. E nós compramos essa casa e eu saí muito da confeitaria para dedicar a minha casa, e eu fiz vários erros de ausência na confeitaria. Na minha ausência eu contratava mais 1 ou 2 pessoas para cobrir o meu trabalho, porque tanto eu ficava na parte administrativa como na parte operacional. Então quando faltava um funcionário, quando a demanda aumentava, eu era o braço para todas as áreas. E era um erro meu como empreendedor naquela época, abraçar tudo. Mas como eu estava pagando todos os equipamentos, pagando a minha casa, pagando a reforma, eu acabei me apertando muito. E essa foi uma falha minha como empreendedor, mas aquela falha foi fantástica. Momentos de crise são momentos de oportunidade. Foi onde que eu reduzi meu time para 5 funcionários. E eu não conseguia pagar todos os funcionários acordo à vista, eu pagava os acordos dos funcionários parcelado. Seu acordo deu tanto, eu vou te pagar, mas eu consigo pagar dessas 15. Todo mundo acordou, graças a Deus eu consegui pagar todos. Apenas um aí foi meu gerente, que era meu amigo, que nós fizemos um acordo aí paralelo, que graças a bom Deus aí deu para sanar. Mas vamos lá. Quando eu reduzi a equipe para 5, meu caixa voltou a faturar acima dos 100 mil reais. E quando eu voltei dos 100 mil reais de faturamento, eu consegui otimizar os processos, eu criei o POP, o Manual de Boas Práticas, eu consegui fazer um funcionário produzir por quase 2, comecei a adotar uma linha de estratégia de contratar estagiários para treiná-los para substituir futuramente os funcionários, ou para contratá-los como funcionários efetivos, ou para substituir algum funcionário que venha a sair da empresa. Resumindo, os processos ficaram redondinhos, foi onde eu vendi a minha unidade como franquia pronta no final do ano para um desses investidores, para que ele pudesse dar um banho de loja e para que ele permitisse, para deixar um conceito A, B, porque minha loja era bonitinha, mas era um padrão C, não era aquela loja com luz amarela, um ambiente aconchegado com uma boa decoração, porque eu comecei com uma loja toda branca, parecia um consultório, de tão branca que ela é. Eu tentava colocar alguns quadros para quebrar, mas era o dinheiro que eu tinha naquela época para poder empreender. Então, resumindo, eu vendi a franquia, a unidade com franquia pronta, e caí na mão de um homem que infelizmente, não sei se estava mal intencionado ou se a situação da vida dele que fez, o cara me pagou apenas 1/3 do valor, não pagou o restante, não seguiu o padrão Bordelli, acabou fazendo que meus ex-funcionários entrassem com um processo contra mim para justificar o não pagamento dos processos, uma situação que eu não posso dizer muito aqui porque ainda está em trâmite ainda esse processo. Mas me tirou minha única fonte de renda na época, porque minha esposa pediu o desligamento da empresa dela para dedicar à maternidade. Como estava tudo bem, eu ia estar capitalizado com o dinheiro da venda, que era um bom dinheiro, daria para montar o escritório da franquia, ajudar a minha mãe a dar um banho de loja na unidade dela e ajudar na abertura dos próximos franqueados. Resumindo, meu sonho se caiu por chão, por terra. E eu fiquei numa situação, quase entrei em depressão, mas eu tinha dentro do meu coração que aquilo tinha um propósito por Deus. Tinha um propósito. Foi
foi uma época de muita reflexão, de muito estudo. E naquela época que eu fiz, eu acabei abrindo meu terceiro negócio, que eu vou falar agora, que foi 2019, que foi um e-commerce de tablets. Como eu fiquei sem a fonte principal de rendas, que era a minha confeitaria, o meu tio e um primo meu estavam ganhando bastante dinheiro trabalhando com venda de eletrônicos, de celulares e tablets. Eles compravam lotes de tablets ou celulares e vendia. Esse meu tio tinha assistência técnica de celular e investia na compra desses eletrônicos. E eles me indicaram, Wellington, ó, como você está nessa fase, está nessa situação, investe nesse mercado que está dando bastante dinheiro, está nos capitalizando muito bem. Eu fui, comprei, ouvi o conselho dele, busquei uma confirmação espiritual e Deus pôs alegria no meu coração, no coração da minha esposa. Vendemos um dos carros que nós tínhamos e compramos aquele lote com 900 tablets. Durante 9 meses, 8, 9 meses, eu consertava tablets, que esses tablets que nós comprávamos, eles vinham quebrados, trincados, e eu tinha que consertar esses eletrônicos, comprar peças, consertá-los, entregar. Eu ficava até 3, 4, 5 horas da manhã consertando para no outro dia, 9 horas da manhã, montar na moto e sair para poder fazer as entregas ou postar as vendas feitas pela internet. E pessoal, graças ao bom Deus, consegui pagar todas as minhas contas, pagar todas as coisas, mas foi uma fase que eu praticamente fali. Estava no chão, sem a outra renda da minha esposa para poder segurar, com a parcela da minha casa caindo todo mês, com as contas de casa, com 2 filhos. Que situação estava? E os eletrônicos foi um caminho de empreender de maneira rápida, direta, utilizando um dos meus recursos, que muitos de vocês podem fazer isso, vender um dos seus carros, vender um bem, uma moto, para começar a empreender. Às vezes vende um eletrônico, um celular hoje você vende por R$1.000, R$2.000, já é o capital suficiente para você começar a empreender. Então não tem desculpa, é possível empreender em qualquer situação. E o que acontece? Eu durante 8 meses, 9 meses eu trabalhei com eletrônicos com essa loja, que até hoje tem uma página, tenho tudo criado dela, mas ela está em stand-by, porque aquilo não queimava no meu coração. Eu até pensei em abrir uma loja de assistência técnica de celulares, igual meu primo, que está ganhando muito dinheiro junto com a minha tia e meu tio, mas não queimava isso dentro do meu coração. Foi aonde que um dos meus franqueados lá, os futuros franqueados, resolveu falar, então eu quero muito abrir a franquia da Bordelli, mesmo sabendo dessa situação sua, que você perdeu a loja modelo e de toda a situação, eu quero abrir. Encontramos um ponto em 2019, final de 2019, começo de 2020, vamos lá, final de 2019, a unidade da Bordelli da Cursino. Nós achamos um ponto muito bom, abri em sociedade com ele no final de dezembro de 2019 e funcionamos até o mês de junho. E o que acontece? Infelizmente, no mês de março, a pandemia estourou. E o aluguel lá na região da Vila Mariana, Alto do Ipiranga com a Vila Mariana. Era uma região muito boa, mas um aluguel muito caro. R$12.000 de aluguel. Resumindo, era muito arriscado assumir aquele aluguel com a pandemia, que nós não sabíamos, fechou todo o estabelecimento, nós podíamos trabalhar só por delivery, com aluguel alto, não sabendo quando poderíamos voltar a atender clientes presencialmente, e com aluguel alto que os donos do imóvel não queriam nos dar desconto proporcional do aluguel para ajudar nesse momento de crise. Queria dar desconto de 30%, mas para jogar depois de um ano no aluguel. Surreal. Não dava para assumir esse risco. Então, na época, eu já tinha até passado como franquia essa unidade para esse meu sócio, que era meu franqueado. A unidade ficou linda, pessoal, só para resumir, linda, o sonho de loja, aquilo que me tiraram, Deus me deu assim 2 vezes mais, uma loja perfeita com o Gustavo. E o que acontece? Aquela loja, infelizmente, ele teve que fechar aquela unidade por causa da situação da pandemia para não correr o risco de ter que ficar pagando aluguel alto sem a loja faturar e chegar no ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio de lá era maior do que minha unidade do centro. E a loja já estava com 3 meses e ainda não tinha chegado no ponto de equilíbrio. Era muito arriscado. Então a unidade fechou. E com a pandemia, eu não sou louco de querer empreender no mercado gastronômico, de abrir outra unidade, ou de postergar, ou de querer investir. Eu falei, mãe, eu fiquei preocupado com a minha mãe sofreu muito, ficou alguns meses com caixa no vermelho, pensando até que ia fechar a Bordelli dela. Mas ela aguentou até a economia agora, meses atrás, no ano passado, já no final do ano passado, começar a liberar o comércio. E ela voltou a respirar. Me lembro até hoje que ela chegou no mês de setembro, no mês de outubro. Wellington, vem cá. Mostrou o caderninho dela. Esse mês você cheio no azul.
ela tinha um bom fundo de caixa no tempo que ela tinha, que ela estava prosperando com a Bordelli, construiu a casa dela na chácara, construiu a piscina dela e ela ganhou bastante dinheiro. Tinha um fundo de reserva bacana, mas com a pandemia ela foi liquidando, mandando funcionário e zerou todo o caixa dela. Então eu falei, empreender no mercado gastronômico eu não posso. O que eu vou ter que fazer então agora? Fechou a Bordelli da Cursino, estou sem essa fonte, estou com um pouco de tablets de eletrônicos ainda que dá para tirar um dinheiro. Então, quando a pandemia estourou, eu acabei com os tablets eletrônicos que nós tínhamos, acabamos vendendo, eu e minha esposa começamos a vender mais os eletrônicos, compramos um pequeno lote também de tablets e aquilo nos sustentou até o final do ano passado. Foi quando chegou o final do ano passado, do ano de 2020. Foi aonde que um dos meus mentores, o Isaac Ramos, que é dono da incorporadora da onde hoje eu faço parte, me chamou para trabalhar com ele. Como ele gostava do meu perfil, falou, você tem um perfil muito bom para trabalhar comigo e você tem uma pegada no digital que eu não tenho. Então eu quero empreender, eu quero que você venha trabalhar comigo. Resumindo, entrei no mercado de incorporação que mesmo no meio da pandemia estava bombando. Naquele projeto eu peguei exclusividade do produto que ele estava trabalhando. Eu falei, trabalho contigo desde que a exclusividade de vendas e de comércio e de divulgação seja minha. Então, aonde nós fizemos uma estratégia de tráfego pago no digital e fizemos a venda de todo o residencial de praticamente quase 100% em apenas 3 meses. Foi venda recorde, foi bom para ele, foi bom para mim, foi onde apareceu a possibilidade e a proposta de ser sócio com ele na imobiliária da própria incorporadora no próprio ano de 2020 e agora, nesse ano de 2021, veio a minha 7ª possibilidade de renda, de negócio, que é com meus próprios sócios, abrimos uma 3ª empresa dentro do grupo da MR4, que é a MR4 Digital. Então nós temos a MR Incorporadora, MR Negócios Imobiliários e a MR4 Digital, que o digital vai ficar especializada em lançamentos de produtos imobiliários em grande escala e também no mercado digital. Então essa é a minha jornada. Hoje eu tenho essa base da minha empresa, nesse tripé, da onde eu estou, faço parte em 2 desses negócios, desse tripé da empresa atual que eu trabalho, e agora eu estou voltando para o mercado gastronômico, que vai entrar a partir desse mês agora, da gravação desse vídeo, eu e minha mãe vamos voltar novamente com a sociedade para a abertura da loja dela num conceito maior, porque ela, na pandemia, ela voltou para a cozinha industrial dela, da casa dela, para ir para um aluguel intermediário, porque o aluguel onde ela estava muito alto com a pandemia. E agora nós vamos voltar novamente com a Bordelli para a formatação, para futuramente, se Deus quiser, ser uma franquia. Se não for, é da vontade de Deus, mas se for, pode ter certeza que eu vou batalhar para que seja um dia, e vocês vão conhecer muito essa marca. Então, esse vídeo foi mais longo do que eu imaginava, mas aqui eu consegui resumir para vocês a minha jornada empreendedora. Eu estou tentando hoje, com base, eu passo para todos os meus alunos, para meus amigos, quando eu vou conversar, vocês têm que ter um padrão, um tripé de renda, sendo que você tem que ter no mínimo uma renda ativa que você trabalha e 2 rendas passivas. São 2 negócios, 2 projetos, 2 propriedades que vocês tenham que te caia uma renda passiva que mantenha um padrão, um equilíbrio na tua vida, porque quando uma empresa quebrar, você tenha outras que consigam te sustentar, te dê o padrão. Porque quando eu quebrei minha única fonte de renda, que era a Bordelli, eu não investi em nenhum outro negócio na época paralelamente, aquilo me fez muita falta. Se minha esposa estivesse trabalhando, perfeito, ela seguraria as pontas enquanto eu voltaria a empreender ou trabalhar até no mercado tradicional. Mas mas Deus criou os caminhos e eu voltei a empreender. Então essa é a minha jornada de empreendedor. E eu tô aqui agora para mostrar para vocês essa metodologia de como é criar negócios. Eu criei um passo a passo fácil, prático para você empreender e tirar esse medo, receio. É uma delícia empreender. A coisa que eu mais gosto como empreendedor é ter pessoas que estão trabalhando comigo como colaboradores e eu vejo que de lá, dessa única renda, às vezes, dessas pessoas, é a única renda que sustenta a sua família. Então, esse prazer que nós temos de empreendedor, de movimentar a economia do país, fazer um sonho nosso que está no nosso coração, sair à tona, se tornar real e transformar
e proporcionar transbordo na vida deles é fantástico. E eu espero que isso você tenha dentro do seu coração, que eu tenho certeza que você vai mudar a vida de muitos, você vai sustentar muitas famílias e do teu trabalho, do teu sonho, vai mudar a vida dos teus e a vida de todos que passarem ao seu redor. Então esse é mais um vídeo. Perdoa o tamanho desse vídeo, mas essa jornada minha empreendedora. Um grande abraço, fica com Deus. PS, só para te falar, você é muito maior do que acredita ser. Fica com Deus.